uma parte dos mitos que surgiram, né, dada a sua visão astronômica sem ter a ciência por trás, um exemplo disso eram os cometas, né? Os cometas tinham ali dado como mau presságios toda vez que eles passavam. Você não tinha um padrão ali para poder dizer que era o mesmo cometa até aquele momento, ou porque o que era um cometa. Mas eles começaram a conseguir relacionar na mente deles a passagem de cometas como sinal de coisa ruim para acontecer, ok? Então, assassinatos, má colheita, incêndios, a própria doença peste negra teria sido os culpados, né? Os cometas ouviriam como uma forma de aviso que toda vez que eles passassem algo ruim acontecia, né? Então isso vinha da cultura e isso vinha por parte da ignorância geral de não se ter um estudo geral para poder entender o que seria aquilo, né? Então era mais fácil se entregar a uma histeria do que futuramente seria os estudos sobre cometas, que eu vou falar também em um vídeo específico sobre isso, a importância, por exemplo, do cientista Edmund Halley, né? Vocês devem ter ouvido falar no cometa Halley, e como isso, né, mudou muito a nossa visão do universo. E outra parte que já foge um pouco a questão da mitologia, mas sim a busca do que seria o universo, né? Já começa a ser desenvolvido ali algumas ideias baseadas na observação. Então, eu posso dizer que a primeira espécie de instituição a questionar e a buscar resposta para essas questões foi a religião, ok? Então, a religião e a ciência, o que viria a ser futuramente a ciência, levantaram algumas questões em comum, ok? Né? Da onde viemos, para onde vamos, como o universo surgiu ou o que haveria antes do universo. Então essas questões foram levantadas dessa maneira, porém respondidas de maneiras diferentes. Então a religião sempre se entregou ao fato de que isso não estaria em nossas mãos e que haveria um ser divino por trás. Eu vou dizer ser divino porque a religião em si, ela varia de gerações e culturas, civilizações, então possa ser o que consideramos hoje mitologia, né, egípcia, grega, onde eles tinham sempre uma concepção de deuses, né, seres mais poderosos que nós, que poderia ter intervido para aquilo acontecer e que nada teria sido uma causa aleatória, né, como a vida e o universo em si. Mais para frente, os filósofos começaram a modelar um pouco mais esse pensamento e buscar na natureza em si resposta para essas questões. Empédocles, ele conseguiu trazer talvez o primeiro modelo do que seria matéria no universo. Isso foi há 5 anos antes de Cristo. E na concepção de Empédocles haveria a formação da Terra, não se tinha a noção exatamente do que a Terra era, um planeta orbitando uma estrela dentro de um universo, não se tinha essa visão nessa época ainda. Então, Empédocles, nesse mundo que era o planeta Terra, elaborou o que seria a teoria dos 4 elementos, ok? Então, na verdade, a Terra seria composta de água, ar, fogo e terra. Apenas isso. E claro que essa teoria acabou ficando um pouco vaga, mas ela durou por muito e muito tempo até que ela recebeu a primeira alteração dela por Aristóteles, ok? E Aristóteles dizia que o motivo da ordem desses componentes estaria na sua própria natureza. Então, por que a chuva cai? Porque o local da água é embaixo, né? É o solo.
E a pedra, por que se eu jogar uma pedra para cima, ela sempre vai cair de novo? Porque esse é o lugar natural dela. Então a água e a terra, o local natural seria embaixo, né, na superfície ali. Então, por mais que a água subisse, ela tenderia a descer, por mais que a terra subisse, ela tenderia a descer, porque esse seria o seu lugar natural. Em contrapartida, o ar e o fogo seria seu lugar natural acima da água e da terra, ok? Então é por isso que o fogo sempre aponta para cima, por isso que a sua fumaça sempre sobe, por isso que o vento ocorre aqui em cima, né? Então, se tinha essa separação e essa simplificação do que seria a matéria que futuramente te descobriu, né? Os átomos ali e os diversos modelos atômicos que nós temos hoje, que também veremos em aulas um pouco mais para frente. Então, o que Aristóteles dizia e afirmava é que na Terra haveria esses 4 elementos, mas que fora da Terra, no que seria o universo, nós teríamos um 5º elemento, que se chamava éter, né? Que é o que permeava todo o espaço, né? Esse elemento ao contrário dos 4 primeiros, você não tinha uma conexão direta com eles, era mais uma questão de imaginação. Hoje algumas pessoas convertem um pouco essa ideia do que Aristóteles estava querendo dizer com a ideia de matéria escura ou bóson de Higgs, né? Mas daí é muito mais complicado do que simplesmente poder imaginar dessa maneira, sem poder ter um estudo muito específico ou uma observação direta, ok?